seres cristalinos. E hoje a nossa reflexão é em cima das crianças que são muito agitadas. Como usar o cristal para acalmar as crianças agitadas? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é isso de criança agitada. Porque na verdade a criança tem que ter alegria, tem que ter movimento, energia. E aí a gente tem que saber diferenciar a energia de uma criança natural e saudável, diferenciar o que é uma criança saudável de uma criança que realmente tem um problema em relação à agitação, à hiperatividade, que é uma palavra que a gente ouve tanto hoje no dia a dia. Essa criança é muito hiperativa. Então, o que a gente tem que pensar primeiro? Que existem padrões da sociedade que tende a rotular as pessoas. Então, muitas vezes nas escolas, aquela criança ela tem uma forma diferente de lidar com a experiência e as pessoas, os professores, os educadores não conseguem muito bem saber como aproveitar o potencial que aquela criança tem e a partir desse direcionamento melhorar a condição emocional da criança. Porque muitas vezes aquela agitação pode representar uma falta de concentração, a criança não consegue estudar porque não consegue se concentrar, ou a criança está muito inquieta porque tem uma condição lá que ela quer comunicar e ela não sabe se expressar direito. Então existem várias causas dessa agitação. Então a gente tem que, antes de sair rotulando, antes de sair querendo escolher qualquer cristal para ajudar naquele padrão, na transformação daquele padrão excessivo, entender as causas, entender a forma como aquela criança está expressando aquele padrão, o que está representando, o que tem por trás. Porque não necessariamente você dando um medicamento, você vai transformar a vida daquela criança numa condição melhor. É lógico que tem algumas crianças que até recebem medicamentos, sejam alopáticos ou homeopáticos, conforme a linha de escolha dos pais, dos educadores. Só que apenas trabalhar com uma medicação não vai resolver, porque a gente tem que entender o que aquela manifestação está querendo dizer para os pais, para os educadores e até para ela mesma, porque a criança às vezes ela está tentando entender alguma coisa que está deixando ela com conflito, deixando ela triste, ela não consegue entender, não consegue expressar e isso pode manifestar uma agitação. Então, antes de enquadrar a criança e falar, não, porque você é muito agitada, porque você é muito arteira, e a gente tem que tomar cuidado com esses nomes que a gente às vezes tende a dar para o outro, principalmente para as crianças, porque elas vão assimilando tudo, elas vão registrando e começam a acreditar que elas se colocam dentro daquela caixinha, que elas se restringem àquele nome, àquela maneira de atuação. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então a primeira coisa a fazer é, essa criança está manifestando esse comportamento recorrente, está atrapalhando no convívio com as outras crianças, está tendo dificuldade no dia a dia da casa, de realizar tarefas, de responder a coisas do dia a dia. Primeiro, procura uma pessoa que possa te ajudar a lidar com seu filho, a lidar às vezes com vocês enquanto pais, porque a gente enquanto pais, a gente também cria expectativas, tem dificuldades, então é sempre bom procurar uma pessoa que possa ajudar a fazer essa reflexão e entender o que está acontecendo. Aí, diante disso, como que os cristais podem ajudar a lidar com uma agitação que está realmente atrapalhando e desorganizando o dia a dia daquela criança? Então, primeiro a gente entender que normalmente as crianças que estão vindo, elas têm um padrão vibratório diferente do que ainda está na Terra, que está muito denso, e às vezes elas não conseguem saber onde que elas vão colocar a energia delas, qual é o propósito daquela característica que ela tem, diferente
das outras, dos adultos, às vezes, muitas vezes. Eu tive uma experiência no consultório, estava atendendo uma mulher que tinha um dos filhos com uma deficiência, dita como deficiência, um padrão de percepção diferente, considerado uma criança especial. E aquela criança, de conseguir realizar algumas coisas práticas, de tarefas até de escola, ela tinha uma dificuldade muito na sociabilidade, porque as crianças não entendiam aquele diferente. E aí eu estava atendendo a mãe e a mãe comentou que aquela criança me definiu até fisicamente para a mãe sem ter me visto, sem a mãe ter nunca falado sobre mim para aquela criança ou para as pessoas próximas. E aí isso chamou a atenção, ela comentou isso comigo e na hora que ela falou me veio intuitivamente de sinalizar um cristal para aquela criança, que no caso foi o cristal lemuriano. E eu comentei isso com a mãe tinha uma abertura nesse sentido para o uso dos cristais, e eu falei, olha, quando você me disse isso, me veio de você ofertar um cristal desse para sua criança, dizendo para ela que esse cristal ia ajudar ela a se entender melhor, se relacionar melhor. E é lógico que isso pode ser apenas uma sugestão, mas o que aconteceu no caso daquela criança? Ela tinha uma sensibilidade muito grande, inclusive essa clarividência, e aquele cristal ajudou aquela criança a encontrar melhor onde ela ia colocar aquela energia, e ela começou a se relacionar muito melhor com as outras crianças. Então, se você vai dar cristais para sua criança, não adianta simplesmente grudar num pingentinho, colocar no bolso, colocar para dormir, se você não estiver trabalhando junto com a criança, ajudando ela também a entender melhor os processos dela, se conscientizar. Então, o que eu sugiro quando você vai indicar um cristal, um floral para a criança? Conversa com ela, fala, olha, a gente está percebendo que às vezes você está muito agitada e que você fica muito inquieta, ansiosa, né? Olha só, vamos conversando sobre isso com a criança. E olha, eu trouxe um cristalzinho para você usar, para quando você se sentir assim, respirar, segurar o cristal, respirar, mentalizar essa cor. Por exemplo, a gente vai ver os azuis claros entrando no seu corpo, ele vai ficando todo azul, isso vai te ajudando a sentir mais tranquilidade. Você pode ajudar essa criança também ir se transformando, que isso é uma coisa que infelizmente quase não existia na época, né? Não existia na época que a gente tinha a escola, e agora, mais recentemente, algumas escolas começam a colocar essa reflexão sobre o que são os sentimentos, o que é a tristeza, o que é a ansiedade. E essas crianças vão conseguindo olhar mais no dia a dia para essas questões e utilizar essa reflexão. Então, por exemplo, as pedras azuis claras são pedras muito boas para usar para as crianças, para ajudar nessa condição de acalmar, de tranquilizar. Por exemplo, a água marinha, ágata blue lace, uma florita azul, uma calcita azul, são todas pedras azuis claras. Então você pode dar para sua criança, ensinar ela a cuidar do cristal, fazer a limpeza do cristal, ensinar ela a respirar, soltar aquela inquietação, mexer o corpo dela. Tudo isso vai ajudar ela, opa, estou cuidando de mim. Eu tenho algo que a minha mãe, meu pai, a minha tia deu para mim, mas eu estou me responsabilizando, eu estou aprendendo a cuidar de mim, sou responsável por mim. Isso vai criando um amadurecimento muito maior para essa criança lidar com as suas emoções, com os desafios que vão se apresentando no dia a dia. Um outro cristal que é muito bom é o quartzo rosa. Ele ajuda a criança a se sentir mais amada, mais acolhida, e você pode explicar isso para ela. Esse quartzo rosa trabalha o amor, e quando você estiver muito agitada, traz amor para você, para o seu corpo, para as suas células. É que nem você pode explicar para ela, como quando uma criança cai e bate, né, que a mãe pega no colo e faz ela se acalmar. Você pode mentalizar esse quartzo rosa,
te acolhendo, como se fosse te acalmando. E aí você vai trabalhando com a visualização, você vai trabalhando com essa capacidade, ela inclusive criando o jeito dela de se cuidar, né? Você dá um exemplo e diz, fala aí você, como que você pode fazer com esse cristal para te ajudar? E a criança é muito mais aberta do que adulto para essa utilização da criatividade, da imaginação. Isso ajuda em muito o benefício que aquele cristal pode proporcionar para aquela criança. E lembrando que às vezes os pais precisam usar os mesmos cristais, porque se você tem uma criança ansiosa e você tem uma resposta ansiosa do pai, se você tem uma criança agitada e o pai fica agitado junto, né? Aí você só soma aquela agitação, que nem um bebê no colo que a mãe tá querendo fazer dormir. Ai, meu filho, para, fica quieto, fica quieto. Aí isso não vai dar certo nunca. Então, às vezes tem que tratar a criança e os pais conjuntamente. Então, muito bem, espero que vocês tenham gostado das dicas, possam utilizar no dia a dia, até na hora que vocês forem presentear os cristais para suas crianças, para os seus sobrinhos, e aí vai ficar uma relação muito mais gostosa na utilização desses cristais. Então, se você curtiu o nosso vídeo, peço que você deixe o seu joinha, que a gente vai realmente poder aparecer mais no YouTube, isso ajuda muito a gente. Também compartilhe com as pessoas e caso você não tenha se inscrito ainda, é facinho, é só se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho ao lado, que aí você vai receber as próximas dicas cristalinas para o seu dia a dia. Até lá!